Cirilo, deixa eu atualizar a situação envolvendo o Kaique. Inclusive, vamos subir uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br com esse assunto, porque independentemente de ficar ou de sair, o torcedor fica na expectativa do atleta performar dentro de campo, dele mostrar serviço nesse segundo semestre. E o que a gente tem de informação é que o negócio com o Como deu uma esfriada por conta do Como não fechar com o Cruzeiro e com o Kaique. É que o Como estava fazendo uma proposta de 14 milhões de euros para o Cruzeiro, mais 1 milhão de euros em bônus. E estava andando essa negociação. Só que essa negociação, ela deu uma travada também de Cruzeiro com Como. Não só do Como com o Kaique. É porque o Como não acertou com o Kaique os 20% que precisava acertar. Não acertou a parte salarial que precisava acertar. Então a negociação parou. E para piorar, eles não avançaram também na questão que precisava ter avançado com o Cruzeiro. Por isso, hoje é muito mais fácil o Kaique se apresentar no dia 22 para a intertemporada do que ele ser negociado para o Como. A outra proposta que chegou foi a do Betis, mas ela não foi nem levada em consideração por conta dos valores baixos do time espanhol. Até poderia, quem sabe, colocar algum outro atleta no acordo, no negócio, mas isso não foi feito. Ficou realmente naquele valor que estava abaixo dos 10 milhões de euros. Mas agora surge esse impasse e com isso a chance é o Kaique continuar na Toca da Raposa para o restante da temporada. Cirilo. Quero ouvir o Edu Panzi. Primeiro, deixa eu dar um recado pra você da Simples Implantes. Aliás, nada pior do que seu time fazer gol e você ter que segurar o sorriso por vergonha dos dentes, né? Isso já aconteceu com muita gente boa, pesa mesmo. Mas você vai lá, Simples Implantes, conheço o trabalho deles de perto, te garanto, você volta a sorrir sem medo. Liga agora, 4501-1035. Avaliação sem compromisso, com unidades em Belo Horizonte, Contagem em Betim. Simples Implantes, aqui sorrir é simples. Ô Edu, por sorte não tá tendo jogo e tem muito tempo pra resolver, né? Mas é uma reviravolta nesse caso, Kaique. Inicialmente me parece uma reviravolta, mas eu entendo como algo normal numa negociação tão grande, né? Às vezes um passinho atrás para dar um passo adiante. Quando você envolve um valor alto, um jogador jovem, a negociação tem disso. Alguém dificulta de um lado, outro dificulta do outro, aí a negociação esfria, dali a pouco ela esquenta novamente, porque ainda há prazo, né? Ainda há tempo, a janela tá aberta, o Cruzeiro já foi ao mercado, já trouxe uma possível reposição, no caso do Rojas. Você imagina, se mela a negociação, o Cruzeiro fica com Kaique e Rojas, ótimo, você tem dois ótimos laterais, mas é ruim para os dois, porque vai haver uma disputa e alguém não vai jogar. O Rojas, que estava muito bem, era o melhor jogador do Racing, talvez perca minutos na temporada, e o Kaique, que era um dos melhores do Cruzeiro, talvez perca a posição e fique escondido. Então não é bom para ninguém, não é bom para nenhuma das partes. Eu ainda acredito que Cruzeiro, como Kaique, possam chegar sim no acordo para que o atleta vá para a Itália, que o Cruzeiro consiga a grana que pede, que o Como faça o investimento que acha necessário. Para fechar esse primeiro tempo, Pansieri. Vamos continuar com esse assunto então relacionado ao Kaique e fecho, depois a gente traz outras negociações, outras questões que estão envolvendo também o mercado do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe que outras propostas podem chegar ao jogador, então se não tiver como avançar nesse trabalho aí com o time italiano, se isso não for realmente para o momento, o Cruzeiro busca uma renovação com o Kaique, busca uma valorização salarial do jogador, a ampliação de contrato também com o atleta que vai até o final de 2027. Não é terra arrasada, muito pelo contrário. Há vamos colocar assim, ideia do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, do Espíndola, do Joaquim Pinto, que o Kaique é um jogador importante também na Toca da Raposa. Cirilo. Vamos com mais do Cruzeiro também, Emerson Pansieri. Cirilo, só também, já que o Paulinho estava falando do Atlético Sub-20, né? O Cruzeiro Sub-20 hoje perdeu para o Atlético Paranaense. O jogo foi lá no CT do Caju, em Curitiba, foi 3-0 na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, mesmo aí com
a derrota, o Cruzeiro está na terceira posição dessa competição aí também de base, a equipe celeste. Deixa eu trazer agora informações sobre o time principal, porque falamos desse assunto mais cedo no Rádio Esportes e tem a ver com o Wallace. O Wallace, ele é considerado ainda um jogador afastado no Cruzeiro. O atleta, no entanto, vem treinando, vem fazendo as atividades para chegar numa forma física adequada e quem sabe, né, se tiver alguma alteração dessa decisão do Departamento de Futebol tomada antes das férias, né, tomada antes de paralisar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, se mudar alguma coisa, ele vai estar pronto, né? Não chegou ainda nada que fizesse brilhar os olhos do Wallace, também de quem cuida da carreira do Wallace. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Pude também levantar algumas informações que está bastante arrependido com o que aconteceu, está muito chateado com o que aconteceu, da mensagem ali, que no caso tinha uma menção também ao Matheus Cunha, jogador que era o goleiro titular do Cruzeiro na ocasião, hoje não é mais o goleiro titular do Cruzeiro, né? O Otávio assumiu essa posição, mas enfim, é uma situação que ainda não foi resolvida, que não foi colocada, por exemplo, para ele deixar o Cruzeiro, nada apareceu nesse sentido em relação ao Wallace. Vamos aguardar se alguma coisa pode chegar aí no restante da janela aberta. Ele chegou num contrato também bem legal para ele. O Cruzeiro investiu uma grana muito alta quando ele chegou em 2024, mas essa é a realidade. O caso segue parado, Cirilo. Loucura, né, Pansieri? Ô, Fabrício, ninguém aguenta mais essa novela, né, cara? E não resolve de jeito nenhum, guerreiro. Acabar logo com essa novela, gente. Por favor, cara. Isso aí é ruim pra todo mundo. Ruim pro clube, ruim pro grupo, ruim pro atleta. Sabe? Às vezes é joguinho de ego, sabe? Às vezes um não quer ceder ali, outro aqui. Não, a gente afastou ele, então não. Ele não pode voltar porque, sabe? Não, senão vai ser uma afronta aqui com a diretoria, com alguém. Pô, gente, para com isso, tem que resolver, sabe? O cara tá aí, erros acontecem, sabe? Se tiver, que é melhor do que esse negócio ficar afastado, cara, porque só perde, vai jogar dinheiro fora, tudo bem. Às vezes o cara fala, não, também a gente não tem problema com dinheiro. Mas é ruim, cara, é ruim pro grupo, entendeu? Eu acho que se não for ser negociado, vem, fala lá, pede desculpa com todo mundo, sabe? Porque se colocar na balança é melhor que saia, então o Matheus Cunha, pô. Porque o Wallace pode ser mais útil que ele, entendeu? Então, cara, acabar com isso aí, sabe? Ou tentar ver um clube também fora e aí melhorar nessa questão financeira. O Cruzeiro, às vezes, é interessante pagar 70%, já que tem que pagar 100%. Acontece, de repente, pagar 70%. No São Paulo, eu fui emprestado pro Vasco assim. Os caras querem me emprestar pro Vasco. Eu vou lá só se o Vasco pagar 25% do meu salário. Não paga ninguém. Aí foi, o São Paulo ficou pagando 75%, eu fui lá, 25% o Vasco. Depois de 10 anos eu recebi. Mas eu saí de lá, entendeu? Melhorou o ambiente. É melhor pra todo mundo, cara. Ô, Cirilo, tem um detalhe do Wallace. Ele custou, na época, 6 milhões de euros ao Cruzeiro. Isso foi em 2024. Na época ele chegou da Udinese pro Cruzeiro. Cirilo. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. A negociação do lateral esquerdo Kaique com o Como tá dando uma esfriada e eu vou explicar. É que o jogador tem 20% dos direitos. Os 80% pertencem ao Cruzeiro. Essa etapa estava resolvida, mas não 100%. Não tudo resolvido com o Cruzeiro. Alguns detalhes precisavam ser também colocados na mesa para chegar a uma resolução final, não aconteceu, e também faltava o Como acertar o dinheiro do Kaique, a parte do Kaique, o que não aconteceu. Então, o jogador permanece na Toca da Raposa, se reapresenta na Toca da Raposa para intertemporada. A reapresentação está marcada para o dia 22 de junho, e aí segue o Kaique no Cruzeiro. Essa é a realidade. O Como, que veio com essa segunda proposta, a primeira tinha sido no início da temporada, pelo jeito não vai chegar a um acordo com o Cruzeiro. Pode ter uma reviravolta, pode mudar, mas hoje essa é a realidade. Deixa eu trazer um recado para você dos Supermercados BH no clima da Copa. O Supermercados BH já entrou em campo com uma seleção de ofertas campeãs. É economia de verdade para os clientes aproveitarem cada lance da temporada, gastando menos e enchendo o carrinho com muito mais variedade e qualidade. Tudo isso com preços baixos. Marca para você
que conhece o BH. Deixa eu trazer então a seleção de ofertas campeãs. Café Barão, 500 gramas, R$17,90 para começar o dia com energia de final. Spa tem latão, 473 ml, R$4,78 para gelar a resenha e brindar cada lance. Supermercados BH no ritmo do Brasil e da economia. Sobre o Wallace, continua na mesma. Volante, que está afastado no Cruzeiro, volta de férias, mas segue sem treinar com os companheiros. Nath. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta terça-feira, deixa eu começar aqui com mais um jogo do Cruzeiro no Brasileiro Sub-17. Hoje tivemos o Cruzeiro em campo no Sub-20. Sub-20 acabou perdendo para o Atlético Paranaense em Curitiba, 3-0 para o Atlético Paranaense. E o Sub-17, um jogo bem legal contra o Corinthians, e o Cruzeiro venceu o Corinthians na Toca 1. Foi 3-2 para o Cruzeiro, 2 gols do Tailon e 1 do Ronald. E o Cruzeiro somando aí mais uma vitória no Brasileiro Sub-17. E foi de virada, hein? E por que eu tô falando desse jogo? Ronald, Tailon, Luan, capitão, alguns jogadores aí do Sub-17 sem contrato profissional. Então, o Cruzeiro precisa ficar atento a isso. Ah, o Samuel é muito chato, fala sobre isso o tempo inteiro. Gente. Tailon é um garoto aí, o Crias da Toca, né? Grande Crias, já fala dele, ó. Tempão, né? O Ronald é o camisa 10. Tudo bem, os agentes dos atletas são agentes sérios aí no futebol. Conheço o agente do Ronald, que é o André Cury. Conheço os agentes do Tailon, o Fred Faria, o Tassiano Augusto. Então, são Tassiano Pimenta, né? São Tassiano Augusto Pimenta. São pessoas aí sérias no meio do futebol, claro que não vão fazer nenhuma sacanagem, mas o atleta, ele tá sem um contrato profissional, né? Então, vai deixando, isso pode virar um problema no futuro. Fica aí o alerta para quem comanda essas questões de base no Cruzeiro. Mas vamos falar do profissional, fechando aí mais um dia. O Cruzeiro que contratou o Gabriel Rojas e agora tem aí um impasse para resolver, que é a questão do Kaique. E eu busquei hoje algumas informações sobre essa história. O Cruzeiro e o Como tinham chegado ali naquele acordo que a gente já trouxe já, o próprio Fabrício Romano tinha noticiado também, que é principal jornalista hoje de mercado no mundo, né? Sobre o acordo lá, Cruzeiro e Como. Só que faltava o Como se acertar com o Kaique. E hoje é esse o impasse que existe. A negociação está completamente caída? Não. O próprio Fabrício Romano falou que o Como tem um outro lateral aí na mira, caso a negociação ela não aconteça. É um desejo de todas as partes que a venda aconteça nesta janela. Se não acontecer, as partes vão sentar para conversar uma renovação de contrato, dentro daquilo que a gente tinha falado lá atrás, quando surgiu esse assunto sobre o Kaique. Mas hoje o impasse é o Como. Ele precisa se acertar com o percentual do jogador e também a questão salarial. O grande Matheus Baú, o Baú aqui da Samuca TV, ele tinha até gravado um vídeo recentemente sobre questão de salário, que esses clubes assim não costumam pagar salário muito alto. E foi essa uma oferta que fez o Como. É claro que é um bom salário, pelo que a gente ouviu, mas ainda distante da pretensão salarial, até porque você vai sair de um Cruzeiro, que você recebe um bom salário, tem teto para renovar recebendo bem mais, para ir para uma Europa, por mais que vá jogar uma Champions League, mas você também busca uma valorização e até em cima dos 20% dos direitos econômicos que o jogador tem. Ali é a oportunidade
para mudar a vida da família e por aí vai. Então está nesse impasse. O Betis, o que eu escutei é que o Betis ofereceu um salário melhor, mas a proposta é muito aquém do que o Cruzeiro tinha com o Como. Então, vamos ver. Tem pessoas trabalhando para destravar essa história e a negociação acontecer. Tem muita janela ainda. Se o Como buscar um outro, ele sai de cena e aí temos que ver quem seriam os interessados. Agora, o que eu ouvi é, se o Kaique não for negociado, o Cruzeiro obviamente vai fazer de tudo para renovar o contrato agora, porque ele ficaria com 1 ano e meio de vínculo. Mas todo mundo considera também que é um tempo limite para se acertar uma renovação e não esperar um atleta sair livre ao final de 2027, aí no caso do Kaique, que tem o vínculo até o final do ano que vem. Então, essa história ainda deve render e vamos seguir acompanhando. Sobre o Arthur do Grêmio, recebi muita mensagem sobre isso. O que eu escutei aí nesse mundo da bola é que o Arthur dificilmente entraria nos planos aí do Cruzeiro para a sequência da temporada. O Grêmio oficializou a saída do atleta. O Cruzeiro, se for buscar volante dentro daquilo que a gente falou, tem uma outra lista aí com algumas opções. Não tem proposta ainda na mesa de outros volantes, mas, repito, o que eu ouvi é que o Arthur corre muito por fora aí nessa lista de possíveis volantes, caso o Cruzeiro busque mesmo um volante. E por que eu estou falando caso? Aí, o Samuel falou que não deve buscar. Não, eu não falei que não deve buscar, eu também não falei que vai buscar. Lá atrás era uma posição mapeada. Agora, para eu chegar aqui e falar que o Cruzeiro está buscando, eu tenho que ter informação que o Cruzeiro fez alguma proposta ou que conversou com algum volante no mercado. E até o momento não tem essa informação, então não posso chegar aqui e mentir para nossa audiência. Vamos seguir acompanhando e apurando, mas com certeza ainda nesta janela teremos boas novidades para trazer para todos vocês aqui na Samuca TV, também no nosso centraldatoca.com.br. Vamos aguardar. Seguimos aí de plantão, trabalhando sempre para trazer uma ótima apuração para todos vocês aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima.